Bom, pessoal, então, só voltando ao nosso exemplo aqui, que a gente está falando da importância de se associar as teorias às nossas hipóteses, né? Vamos lá. Quais seriam as hipóteses, as teorias vinculadas às nossas hipóteses? Então, hipótese 1, há menor controle topo-base nas florestas queimadas. Então, essa ideia está relacionada, está dentro da teoria de cascatas tróficas. Notem que não necessariamente a teoria tem que ter um nome bonitinho, igual a teoria do forjamento ótimo, ou teoria sintética da evolução, por exemplo. Na verdade, essa ideia, essa teoria, grande teoria das cascatas tróficas abrange várias teorias e ideias anteriores e correlatas, como ecologia de população, ecologia evolutiva, interações ecológicas, tá? Então, assim, é importante você ter o arcabouço claro, o arcabouço teórico que está relacionado à sua hipótese, e isso vai te possibilitar ler os trabalhos, os artigos, os livros relacionados com essa teoria. Na nossa segunda hipótese, por exemplo, há menos defesa nas plantas. Agora sim existe um nome, a teoria da defesa de plantas, né? Então, essa teoria descreve, né, os caminhos, os modos como as plantas sobrevivem à presença de herbívoros. São defesas, a gente tem defesas químicas, físicas, bióticas, o que leva os trade-offs ou as demandas conflitantes entre esses tipos de defesa, enfim, um arcabouço teórico vasto que você precisa conhecer para, de fato, testar, trabalhar e discutir em cima dessa hipótese. Até para não testar uma hipótese que já se sabe, né? Isso é super importante. Bom, agora eu gostaria de falar de um outro aspecto importante na nossa contextualização aqui do método científico, que são as previsões, que é simplesmente como você operacionaliza a sua hipótese. Então, a hipótese está no campo teórico, né? Controle topo-base, mas você não vai no campo medir controle topo-base. O que é esse tal do controle topo-base? Como você vai medir isso no campo para, de fato, testar sua hipótese, ou melhor dizendo, tentar falsear a sua hipótese ao testar a hipótese nula, né? Esse é o jeito correto de falar, a gente fala testar a hipótese. Mas tem que estar claro na cabeça que quando a gente fala testar a hipótese, nós estamos tentando falsear essa hipótese por meio do teste da hipótese nula. Então vamos lá, o que é essa previsão? É a consequência empírica esperada caso a sua hipótese seja verdadeira. Em outras palavras, é o resultado esperado. O que você espera caso a sua hipótese seja verdadeira? Interessante que uma hipótese ela pode ter mais de uma previsão. Previsão 1, previsão 2, previsão 3, pode ser que esse conjunto de resultados te forneça um embasamento teórico robusto, ou melhor dizendo, um embasamento empírico robusto para dizer que você não falseou sua hipótese. De novo no nosso exemplo. Há menor controle topo-base nas florestas queimadas. Vejam que com menor controle topo-base é bem teórico. Como que eu vou medir controle topo-base na floresta? Eu posso ir lá onde não pegou fogo, que é o controle, e a floresta que pegou fogo, e eu posso medir quanto de predador de inseto que tem lá. Não é uma medida direta de predação, é indireta, porque pode ter muito predador, mas ele não necessariamente está comendo os herbívoros, ele pode estar de passagem lá, mas é o que a gente diz de proxy, ou seja, é uma estimativa, é uma aproximação daquilo que você quer medir, tá? Então você pode medir quanto de predador tem. Se existe menor controle topo-base, se isso é verdadeiro, você espera o quê? Que tenha menos predador onde que pegou fogo. E isso vai levar a um menor controle topo-base. É uma previsão. Outra previsão que você poderia fazer para essa hipótese: riqueza de predadores, mais números de espécies, ou seja, a mesma coisa, riqueza, quando a gente fala, é a diversidade, número de espécies. Tá? Então tem mais espécies diferentes aqui no controle, então eles vão predar mais, né? Ou melhor dizendo, aqui tem menos espécies, então menos tipos, menos espécies diferentes de predadores que podem levar ao menor controle do topo-base. E outra previsão que é particularmente que eu prefiro, porque é uma previsão mais direta dessa hipótese aqui, é, por exemplo, você usar um método que está sendo bem utilizado atualmente com lagartas artificiais feitas de massinha de modelar. Elas mimetizam um herbívoro. Então você coloca lá na planta e os predadores acham que é um herbívoro de verdade, um inseto, vão lá comer, aí você vê a marca, eles
veem que não é um bicho, larga, marca de passarinho, marca de formiga, você vê as mordidas nessa lagarta artificial. Então, isso vejam que já é uma medida mais direta dessa predação, desse controle topo-base. Justamente porque eles podem estar lá, mas não estar comendo esses herbívoros, tá? Mesma coisa, então, se isso aqui é verdade, você prevê, você espera que haja menos mordidas em lagartas no fogo do que no controle, ou seja, teria um menor controle topo-base. Vejam, isso é muito importante, que é isso que eu quero dizer por operacionalizar a sua hipótese. Então, é de fato como você vai torná-la operacional, como você vai medir no campo. Então, com isso, você tem de fato eixos no gráfico. A gente tem o eixo X, que é sempre a variável explicativa ou independente. Então, controle fogo é que está explicando a variável resposta, que é no eixo Y, que é o que você vai medir. Né? Então, você vai medir número de mordidas em lagartos artificiais, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é de fato o que você vai medir no campo para testar a sua hipótese, que é teórica. E se vai medir no campo, tem como fazer um gráfico, porque você está colocando, veja aqui, as unidades, número de mordidas, riqueza, que é a mesma coisa de número de espécies, abundância, número de indivíduos, tá? Isso é muito importante. Se você não consegue fazer um gráfico da sua previsão, desconfie, tem alguma coisa errada, sua hipótese está alguma coisa confusa, ou você está pensando uma hipótese que não é testável. Lembra? Para ser uma hipótese científica, a gente precisa conseguir testar, não só você, mas qualquer pesquisador no mundo que queira fazer isso. Então, essa é a ligação, as previsões são a ligação entre o plano teórico, que são as hipóteses, e o que você vai fazer em campo, na prática, coletar dados. Tá? Então, só para destacar a importância de você saber os eixos. E colocando naquele contexto que a gente está falando, a hipótese nula e a previsão 2, por exemplo, número de mordidas. Você vai ver se isso acontece aqui. Né? Então, na verdade, você está testando a hipótese nula. Caso não seja diferente, né, o número de mordidas, isso aqui é um gráfico que representa essa análise, que é uma análise que chama nova análise de variância, não se preocupem com isso agora. Então, a gente tem aqui um caso que você confirma a sua hipótese nula, ou seja, eles não foram diferentes e, consequentemente, rejeitou a previsão. É só para vocês verem uma aplicação estatística visual daqueles conceitos de rejeitar ou não a nossa hipótese. Tá? Então, aceitar a hipótese nula e rejeitar a nossa própria, ou não aceitar a hipótese nula. Tá? E aceitar provisoriamente a nossa hipótese como verdadeira. Bom, resumindo, então, a gente tem a teoria, que vai derivar a hipótese, que vai originar as hipóteses, o fato, que pode ser observado, ou adquirido, ou coletado na literatura, você faz uma pergunta, a hipótese em cima daquele fato, né? A hipótese é uma possível explicação para aquela pergunta, mas vejam, não pode ser simplesmente uma hipótese que você tirou do sovaco, sei lá, eu acho que é por isso. Tem que ter um embasamento teórico para essa hipótese. Você tem que ter motivos teóricos com base no conhecimento vigente para propor aquela hipótese. Senão você faria qualquer tipo de hipótese, sei lá, porque o bicho está afim. Isso não é uma hipótese científica, né? A partir disso, a previsão, ou seja, a operacionalização daquela hipótese, então os métodos, sim, os métodos no delineamento experimental, ou seja, quantas armadilhas você vai coletar, se for coletar um bicho, que época do ano, intervalo, a gente não vai tratar disso nessa aula, especificamente, só aqui na parte do método científico mesmo, mas não no delineamento experimental, tá? Então, continuando, resumindo, para a gente visualizar como esse método está organizado, a gente tem a teoria e a hipótese. No plano teórico, né, são as variáveis teóricas, controle topo-base, vocês vão lembrar desse controle topo-base lá na frente, no final da disciplina comigo. E depois a gente tem um plano empírico, que é a previsão. Então, a gente está operacionalizando a hipótese, são as variáveis operacionais, número de mordidas, né, o que você vai medir em campo. A partir de você ter um gráfico de previsão, que é o que você espera, você consegue montar o seu experimento. Se eu tenho no meu gráfico lá, lembra, controle, fogo, massinha, eu já sei que eu tenho que comprar massinha, eu tenho que fazer a massinha, uma lagarta de massinha, eu tenho que contar quantas mordidas de passarinho tem. Veja que isso é a experimentação, está no plano empírico.
Depois você vai coletar os resultados, vai ver quantas massinhas, por exemplo, tiveram picada mordida de passarinho, ou de formiga, o que for, predador. E aí você consegue fazer o resultado, fazer as análises estatísticas, gerar um gráfico daquele, testar sua hipótese nula, ver se difere ou não, e fazer seu artigo científico, tá? Rapidamente, para a gente terminar, pessoal, o que a gente não deve fazer? Só alguns exemplos rápidos aqui que eu trouxe que são recorrentes quando a gente está aprendendo a aplicar o método científico. Pergunta de sim ou não, por exemplo. Fato, nosso mesmo fato, herbivoria é maior floresta queimada. Aí você faz uma pergunta assim, é porque tem menos predador no fogo? A pergunta, vocês concordam que a resposta vai ser sim ou não? Qual que é o problema disso? Né? Cadê a hipótese? Sim, não. E a hipótese? A hipótese é sim? A hipótese é não? Vejam que o problema disso é justamente que a sua hipótese está embutida na pergunta. Você não tem uma pergunta, você tem uma hipótese só. Você já acha que é por causa dos predadores. E isso, qual que é o problema? O que é que tem? Eu só tenho a hipótese, eu só faço isso, eu já tenho hipótese. Aí você não, isso te limita a ter mais de uma hipótese. Lembra aquele problema das múltiplas hipóteses? Que é preferível você ter mais de uma hipótese? Se você faz uma pergunta de sim ou não, você fala assim, é por causa dos predadores? A sua hipótese é porque é por causa dos predadores. Sim, não te dá espaço para ter mais de uma hipótese. Não fazer também, testar o fato, muito comum quando a gente está começando. Fato, herbivoria é maior que floresta queimada. Você fala assim, já sei, já tem um fato, eu vou lá no campo e vou amostrar no controle, no fogo, e vou ver onde tem mais herbivoria. Não, mas isso é o fato. Já sabe que onde tem fogo tem mais herbivoria. Isso parece óbvio aqui, mas quando a gente está fazendo o projeto, a gente acaba esquecendo. Então, tomar cuidado para se testar a hipótese, né? É porque, lembra lá das previsões? Não vou voltar lá, mas a previsão tem mais mordida na massinha. Então, você vai testar a hipótese. É por isso, e não se tem mais herbivoria no fogo. Isso aqui é o fato, tá? Muito cuidado com isso. Outra coisa muito recorrente, se os dados não suportam a hipótese, tem que rejeitar, ou seja, não fazer. Você, muitas vezes também, quando a gente está começando, não aceita os próprios resultados. Aí você fala, não, é lógico que eu vou aceitar, mas é sutil. Veja só, às vezes você coleta os dados, rejeita a sua hipótese, ou seja, conseguiu falsear, fala assim, olha, não foi porque tinha mais predador, não. Sei lá, outra coisa, mas não é isso. Aí na discussão, você faz o famoso tiro no pé. O que você fala? Ah, é porque eu não amostrei o suficiente. Se eu tivesse amostrado... Isso quer dizer o quê? Se você tivesse amostrado, você ia aceitar a sua hipótese, que é porque tem mais predador. No fundo, você está dando um tiro no pé nos seus próprios métodos. Você está apaixonado pela hipótese. Você está assim, nossa, eu não aceitei, mas ela ainda é verdadeira. Não. Se os dados não suportam a hipótese, em outras palavras, se você rejeitou, se você falseou a sua hipótese, rejeite-a. Aceite, acredite no resultado. Se o seu método foi bom, você não vai dar um tiro no pé e vai falar assim, olha, não é porque tem mais predadores, não tem nada a ver com a quantidade. Você pode até levantar uma hipótese a posteriori, lembra? Para explicar seu resultado. Ah, pode ser que o comportamento dos predadores mude na floresta queimada, mas você não testou isso, é outra história, futuros trabalhos e por aí vai. Mas importante é não ficar falando, botando defeito no próprio método. Ah, a gente coletou, estava frio no dia da coleta, então não tinha bicho suficiente. Ou seja, no fundo você quer falar, se tivesse quente, eu tenho certeza que eu ia aceitar a minha hipótese. Na verdade, se você fala isso numa revista científica, né, na vida real, o editor vai falar, olha, então volta lá e coleta num dia que está quente, porque com o seu método não foi bom o suficiente. Né? Então, dado que seu método foi bom, aceite os seus resultados, rejeite a hipótese, e isso também é um avanço científico. Né? A comunidade científica, a ciência vai ficar sabendo que não é aquilo que explica, tudo bem, pode ser outra coisa, mas a gente já sabe que aquilo não é um fator potencial de explicação. E só para terminar essa parte, por que isso é interessante? Você esperava que aquilo era verdadeiro porque sua hipótese está ligada na teoria. Então veja que interessante, a teoria te levava a crer que aquela hipótese era verdadeira, mas não é. Você tem um resultado que a princípio é não esperado.
justamente porque você não tirou a sua hipótese do sovaco. A sua hipótese saiu da teoria. Então, isso sim representa um avanço científico. E por fim, pessoal, não reinventar a roda. Eu já falei em outras partes aqui da aula, mas aquela história, se a sua pergunta já foi respondida por outra pessoa, ainda que você ache ela muito interessante, tente avançar algum elemento que está faltando, contribuir numa parte daquele aspecto da teoria, mas não nunca tentar responder a mesma coisa, porque a ciência, a gente é pautada em descobrir coisas novas e acrescentar evidências melhores, e não mais do mesmo, a não ser situações muito específicas, dependendo do curso de campo, que o objetivo é simplesmente aplicar o método, mas mesmo assim, a gente sempre encoraja os estudantes a bolarem perguntas que são novas, que vão trazer hipóteses, a bolarem hipóteses que são novas, que vão responder perguntas ainda não respondidas ou pouco compreendidas, enfim. Tá? E para terminar, depois que você fez todo esse trabalho, que a gente não vai ter tempo de discutir nessa aula, é essencial comunicar os resultados. Não adianta nada você ter o método científico, uma pergunta super interessante, instigante, que não foi respondida, que está contribuindo para a teoria, que tem um potencial aplicação, mas está dentro da gaveta, é o famoso engavetamento dos resultados. Então, o meio principal de divulgação de resultados científicos é através de publicações científicas, são revistas científicas, aqui alguns exemplos, né, que tem, agora ficou mais famoso aí recentemente por conta da pandemia, a história de artigos revisados por pares, é isso que quer dizer, então outros cientistas daquela área vão revisar, procurar potenciais problemas no seu trabalho, se não tiver, quer dizer que foi publicado, que está bom cientificamente, e você vai comunicar para a comunidade científica. E também alguns cientistas cada vez mais têm divulgado seus resultados para a sociedade também de uma forma mais acessível, que é muito importante. Pessoal, é isso, a aula dessa semana. Eu vou deixar aqui alguns materiais complementares a essa aula, se vocês quiserem ler, assistir, tem aula no YouTube, blogs, livro, e esse é um artigo científico sobre tudo isso que a gente falou na aula de hoje. Vou deixar os links também do que tiver aqui para facilitar lá no PVAnet. Tá bom? A gente se vê na aula síncrona. É isso, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido proveitoso.